queridos estudantes da primeira série. Eu sou o professor Eduardo de Geografia. Nessa aula, nós vamos trabalhar a história do capitalismo. Capítulo 13, o desenvolvimento e as fases do capitalismo. Essa aula foi preparada pela equipe Gelvince, da primeira série. Vamos abordar um pouquinho o surgimento do capitalismo. O capitalismo ele surgiu na Europa com o declínio do feudalismo. O sistema feudal vigorou entre o ano de 500 a 1500, em média. Foi um sistema que durou aí 10 séculos. Um sistema muito importante dentro da Europa, baseado aí em uma limitação territorial, terras entre muros, autossuficiência, sistema de servidão. A propriedade era o grande influenciador econômico. O sistema feudal entrou em declínio devido à expansão, devido ao grande crescimento populacional, à dificuldade de abastecimento em termos de alimentos. Então você começa a ter as primeiras trocas entre feudos. Surgem assim as primeiras rotas comerciais, as primeiras feiras. O comércio começa a ganhar muita importância. Você tem agora uma percepção de que a riqueza não é oriunda mais da propriedade de terra, e sim do comércio. Você tem então a transição da fase do sistema feudal para um sistema baseado no comércio comercial. A primeira fase do capitalismo. Nessa aula nós vamos examinar todas as fases do capitalismo, as 4 fases, as 3 revoluções industriais, e vamos focar em características como a relação de produção existente em cada uma das fases, em cada uma das revoluções industriais, as tecnologias empregadas e também as doutrinas econômicas que nortearam cada uma das fases do capitalismo. Vamos primeiro caracterizar o sistema capitalista. O capitalismo ele se caracteriza pela propriedade privada. A propriedade privada é a propriedade particular, pertence a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Economia de mercado, baseado na lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta de um produto no mercado, menor será o seu preço. Quanto menor a oferta desse produto, maior será o seu preço. A ideia é você conseguir o quê? Equilibrar a procura e a oferta do produto, tendo assim um equilíbrio no preço. A divisão em classes sociais, burguesia e proletariado. A burguesia, os donos dos meios de produção. Proletariado, os trabalhadores. A acumulação de capital, muito importante dentro de todas as fases do capitalismo. A busca pelo lucro e também a livre concorrência. Esses são elementos fundamentais do sistema capitalista. Vamos agora abordar a primeira fase do capitalismo, conhecido como capitalismo comercial, que teve início com o declínio do feudalismo, por volta de 1500, e durou até 1750 com a primeira Revolução Industrial. Durante esse período, o processo de produção era feito de forma artesanal. O homem dominava todo o processo produtivo. O mercantilismo dos séculos XV a XVII foram característicos desse momento, principalmente com a expansão marítima europeia durante o período das grandes navegações. Os países centrais desse momento do capitalismo foram Portugal, Espanha, Inglaterra, França e os Países Baixos. Nesse momento se estabelece uma divisão internacional do trabalho clássica, a dite clássica. Uma relação existente entre as colônias
e as metrópoles. O metallismo é um elemento fundamental do capitalismo comercial, ou seja, o acúmulo de metais preciosos, é o significado de poder, é o que vai dar lastro, é o que vai dar garantia econômica para as principais nações, para as principais metrópoles. O colonialismo, partilha e exploração das Américas. A relação que a Europa tinha nesse momento com o continente americano é uma relação de exploração, uma relação de colonização. E a relação que a Europa mantinha naquele momento com a África e a Ásia era uma relação comercial. Nesse momento você tem governos absolutistas, monárquicos, e a defesa da intervenção do Estado na economia. São estados absolutistas. Aqui nós temos um esquema mostrando justamente a divisão internacional do trabalho clássica, a relação entre colônia e metrópole, onde a colônia fornece gêneros tropicais, matérias-primas, para as metrópoles, e as metrópoles fornecem produtos manufaturados para as colônias, estabelecendo-se um monopólio, ou seja, uma relação de exclusividade, chamada de pacto colonial. O pacto colonial é justamente a relação de exclusividade comercial da colônia com a sua metrópole. A colônia não pode estabelecer relações comerciais com outra metrópole. A metrópole, sim, está livre para estabelecer relações comerciais. Esse é o chamado pacto colonial. Ainda falando sobre o capitalismo comercial, nós podemos sinalizar, os principais estudiosos sinalizam que a partir de 1500 você tem o início da mundialização do comércio e a partir daí você pode ter início o estudo do processo de globalização do planeta. Essa globalização econômica, dadas as devidas proporções tecnológicas, em 1500 você tem a mundialização do comércio. Uma acumulação primitiva de capitais baseada no metallismo, a mão de obra, o trabalho utilizado era um trabalho escravo, e os principais teóricos desse momento do capitalismo podemos citar Thomas More e Jean-Baptiste Colbert. A partir de 1750, nós temos a segunda fase do capitalismo, ou seja, o capitalismo industrial. O capitalismo industrial surge a partir do processo de industrialização que ocorre inicialmente na Inglaterra, em Londres, e a partir desse momento a indústria assume uma importância muito grande. O comércio ele vai perdendo espaço para a atividade industrial. A doutrina dominante nesse momento é o liberalismo econômico. O liberalismo econômico criticava o mercantilismo, os governos absolutistas, com poder centrado em um monarca. O liberalismo econômico defendia um Estado mínimo, sem intervenção, um Estado agindo como um ente regulador. O Estado não vai mais prestar o serviço, não vai mais ser a atividade fim, e sim o agente regulador daquela atividade. A livre concorrência entre os países, entre as empresas, possibilitando assim uma produção mais eficiente, um comércio mais livre e justo. O direito à propriedade privada, a eliminação de barreiras alfandegárias, ou seja, diminuir obstáculos, diminuir impostos, tornar o serviço mais eficiente e menos burocrático. A independência dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o trabalho nesse momento passa a ser assalariado. Existe uma grande ruptura dentro desse contexto da mão de obra, uma vez que durante o período comercial, onde as colônias necessitavam de grande quantidade de trabalhadores
uma mão de obra muito forte, principalmente nos plantations. Quando você pensa numa atividade industrial, a indústria precisa de mercado consumidor. Então você começa a ter um processo de fim da escravidão, tornando assim os escravos trabalhadores assalariados e potenciais consumidores dos produtos fabricados pelas indústrias. Esse mote, esse foco foi inclusive motivo de conflito dentro do território americano, como a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, onde a parte norte defendia um modelo urbano industrial e a parte sul defendia um modelo agrário. Fruto de um processo de colonização, de povoamento na parte norte e de exploração na parte sul. Vamos lembrar, existem duas formas de colonização. A colonização por povoamento e a colonização por exploração, que vigorou principalmente durante o período comercial e industrial. A colonização por exploração tem o objetivo de chegar na colônia, explorar toda a riqueza e levar para a metrópole. Dentro dessa balança comercial, a colônia tem uma balança comercial desfavorável e a metrópole tem uma balança comercial favorável. Certo? A primeira revolução industrial. Vamos caracterizar a primeira revolução industrial. Ocorreu inicialmente na Inglaterra, depois se espalhou para a França, Alemanha, Rússia, Japão e Estados Unidos. Você tem o surgimento da máquina a vapor em 1760 e a locomotiva em 1800. Carvão mineral é o principal combustível, então você tem agora a queima do combustível, que é o carvão mineral, possibilitando um desenvolvimento maior da indústria, da manufatura. A riqueza agora ela é oriunda da produção industrial. As principais indústrias que se desenvolvem são chamadas indústrias tradicionais, como a indústria carbonífera, do carvão mineral, a indústria têxtil, tecidos, a indústria naval, siderúrgicas, metalúrgicas. O aumento na capacidade de transformação da natureza, ou seja, nunca se produziu tanto, em tão grande escala. E quanto maior a produção fabril, maior será a pressão sobre os recursos naturais. O ambiente de trabalho é insalubre, jornadas excessivas, as cidades começam a crescer, fruto de um processo chamado de êxodo rural, que é justamente a saída do homem do campo para a cidade. O principal economista e teórico do liberalismo econômico é Adam Smith. Aqui nós temos algumas imagens, aqui abaixo Adam Smith, o grande teórico do liberalismo econômico. Aqui nós temos uma imagem, um quadro, mostrando a cidade de Londres. É uma cidade que cresceu aí dentro desse contexto industrial em 1750. E uma outra imagem mostrando uma indústria têxtil de tecido. Então você tem o início desse processo. Um processo que foi feito de forma lenta, organizada, estruturada, possibilitando um desenvolvimento industrial muito mais eficiente do que o desenvolvimento industrial que ocorreu no país, nos países subdesenvolvidos. Em 1860, nós temos uma grande revolução nesse processo industrial, que ficou conhecido como a Segunda Revolução Industrial. Um desenvolvimento tecnológico muito importante, o surgimento da energia elétrica, a substituição do motor a vapor pelo motor a combustão interna, o primeiro motor a gasolina que foi criado em 1880, o petróleo passa a ser a principal fonte em substituição ao carvão mineral.
As indústrias que se desenvolvem agora são indústrias petroquímicas, a indústria automobilística e a indústria de elétrica. E você tem aí a criação do sistema fordista de produção, baseado nos conceitos de Frederick Winslow Taylor, engenheiro norte-americano, que criou um método de sistematização do trabalho com o objetivo de alcançar o máximo da produção e em menor tempo possível, também conhecido Taylor como o pai da administração científica. Foi ele que sistematizou todo o processo industrial, falou assim, olha, a indústria ela precisa seguir alguns parâmetros, alguns elementos fundamentais e sistemáticos para otimizar sua produção, minimizando gastos, minimizando tempo. Taylor é conhecido como o pai da administração científica. E Henry Ford foi justamente o empresário que colocou em prática a teoria de Taylor. Então você tem o Taylorismo como a base teórica e o Fordismo justamente como a prática dessa base teórica. Onde, segundo Taylor, uma indústria deveria ter o quê? Bônus por produção. Quanto maior a produção, quanto maior a venda, bônus. Bonificação para os vendedores, para os produtores, para os fabricantes. Uma produção em série, grande escala, padronizada. O serviço era feito de forma repetitiva. Mecanização da linha de produção. Produção cronometrada. Estoque e gerente de produção, possibilitando assim uma eficiência maior na produção. Agora eu tenho a figura do gerente. Ele surge justamente para fiscalizar a produção, para gerenciar a produção. Então agora você tem uma pessoa te vigiando, uma pessoa observando a sua produção. São boas imagens dessa segunda revolução industrial, a indústria automobilística, a eletricidade. A eletricidade é muito importante também, porque ela possibilita uma produção em série, e agora as indústrias podem funcionar 24 horas, ou seja, 4 períodos, manhã, tarde, noite e madrugada, possibilitando assim uma produção muito maior. Vamos agora à terceira fase do capitalismo financeiro, 1860 a 1950. O capitalismo financeiro ele surge com o colapso do capitalismo industrial, que foi oriundo do processo referente à crise de 1929, também chamada de supercrise, a Grande Depressão, craque da Bolsa de Valores de Nova York, crise da superprodução. A crise de 1929 atingiu diretamente a indústria, onde você teve uma superprodução, uma diminuição muito grande no consumo, na procura, que fez com que os preços dos produtos caíssem muito, gerando um grande colapso no setor industrial. No caso do Brasil, nesse momento, em 1929, a principal cultura era o café. Grandes produtores de café, principalmente na região sudeste, tiveram toda a sua riqueza reduzida. Alguns investiram no processo industrial. O capital cafeeiro foi muito importante para o início do processo efetivo da industrialização brasileira. A partir desse momento, o liberalismo econômico ele começa a ser criticado. Segundo alguns especialistas, a crise de 1929 só ocorreu devido à omissão do Estado. O Estado não ter interferido na economia foi um dos elementos fundamentais para o estabelecimento da crise de 1929. O Estado agia apenas como um ente regulador e não interventor
foi um elemento central da crise de 1929, segundo alguns teóricos, como é o caso do britânico John Maynard Keynes, que foi o teórico que criou o keynesianismo, defendendo a intervenção do Estado na economia como elemento central para tentar evitar a crise de 1929, e o protecionismo econômico, subsídios, barreiras tarifárias e barreiras alfandegárias. Uma concepção totalmente oposta ao liberalismo econômico. Segundo John Maynard Keynes, o Estado tem que ser interventor, o Estado tem que ter uma mão forte na economia. O Estado tem que agir economicamente no intuito de evitar crises, como no caso da crise de 1929. O capitalismo financeiro, ele também se caracteriza pela criação das grandes empresas comerciais, as chamadas empresas transnacionais, gerando assim grandes monopólios, oligopólios, cartéis, trusts, holdings, que são chamados de anomalias de mercado, que nós veremos mais à frente. Nesse momento você tem um investimento muito forte em pesquisa e desenvolvimento para o setor industrial, com aperfeiçoamento da produção industrial. A expansão imperialista é uma característica importante dentro do contexto do capitalismo financeiro, pois nesse momento a relação entre a Europa e a África era uma relação de exploração, de colonização e não mais comercial. Dada a Conferência de Berlim de 1884 a 1885. Surgem os mercados de capitais, as indústrias, os bancos e principalmente as bolsas de valores. Vamos agora diferenciar capital produtivo de capital especulativo. O capital produtivo, ele é capaz de gerar riqueza, aumentando a oferta de emprego, aplicando diretamente na cadeia produtiva, direta na construção de indústrias, de fábricas, expansão no número de funcionários, de empresas, a médio e longo prazo. Esse é o capital produtivo. A cadeia produtiva são todas as etapas da produção, que envolve desde o fornecimento de matéria-prima, transporte, a industrialização, a transformação desse produto, a distribuição, até a chegada ao consumidor final. Essa é toda a cadeia produtiva. O capital produtivo é aquele capital investido diretamente nas estruturas físicas e humanas da indústria. Já o capital especulativo são recursos aplicados diretamente no mercado financeiro, ou seja, na bolsa de valores. Existe uma grande volatilidade desse capital, a saída e a entrada desse capital em diversos países em busca de juros mais rentáveis. Os especialistas buscam prever padrões na tentativa de obter lucros astronômicos, mas essa especulação também pode gerar um grande prejuízo. O capital especulativo é um capital de risco. Pode te gerar um lucro muito grande em pouco tempo, porém pode também te gerar um prejuízo repentino. Vamos agora abordar a quarta e última fase do capitalismo, a fase informacional, que teve início em 1950, com a terceira revolução industrial, e que ainda está em curso, segundo estudiosos e especialistas. A Revolução Técnico-Científica Informacional, chamada de RTCI por Manuel Castells, espanhol, e também por Milton Santos, geógrafo brasileiro, é a revolução do conhecimento, é a revolução que preza pelo crescente teor informacional, é a revolução da educação. Diversas tecnologias contribuíram para o aumento da produtividade econômica durante esse momento. Agora a informação, o conhecimento, assume uma importância muito grande.
Ora, saímos do feudalismo, onde a influência estava em quem possuía terras, fomos para o capitalismo comercial, onde a grande influência era o comércio, passamos pelo capitalismo industrial, onde o foco era a indústria perde espaço para o mercado financeiro, e agora a informação assume a dianteira dentro do conhecimento. A doutrina econômica que vai vigorar durante esse período do capitalismo informacional é chamada de neoliberalismo. Os principais pensadores e teóricos, Alexander Rustoff e Milton Friedman. Os países centrais dentro desse contexto do capitalismo informacional, China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra e França. Países que possuem um elevado investimento na área educacional, no desenvolvimento e pesquisa científica voltada para o aprimoramento e a melhora das novas tecnologias. Vamos agora abordar as principais características do neoliberalismo, doutrina econômica que foi criada, termo que foi criado em 1938, mas que só foi colocado em prática em 1990, na década de 90, pelo governo Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Busca ampliar os conceitos do liberalismo clássico. É uma nova forma do liberalismo, onde se busca austeridade fiscal. O que significa austeridade fiscal? Significa regular, equilibrar os gastos e a receita, na tentativa de manter um saldo positivo. Ou seja, controlar, planejar os gastos de forma organizada, diminuir os gastos aumentando a geração de riqueza, a produção de riqueza. Outra característica, privatizações. Empresas estatais, empresas do Estado serão privatizadas, serão vendidas para a iniciativa privada, a livre concorrência entre as empresas, a intervenção mínima do Estado na economia, o Estado volta a ser um agente regulador, o neoliberalismo é uma crítica forte ao keynesianismo, e a abertura econômica, diminuindo obstáculos, barreiras tarifárias, alfandegárias, e tudo que pode dificultar o comércio mundial. Vamos agora caracterizar a terceira revolução industrial, que teve início em 1950 e todo o contexto histórico geográfico desse momento. Em 1945, tecnicamente a Segunda Guerra acaba. A criação da ONU vem em 1946. A ONU é criada com o objetivo de estabelecer a paz no mundo e diminuir as desigualdades entre os países ricos e pobres. O processo de independência das colônias africanas e asiáticas, dentro de um processo de dominação que teve início com a Conferência de Berlim em 1884. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Aquela relação da divisão internacional do trabalho clássica já não existe mais. Agora nós temos a nova DIT. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos fornecem matéria-prima e produtos industrializados de baixa complexidade. Pagam juros e royalties aos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos produzem produtos industrializados de alta complexidade, matéria-prima e recebem juros e royalties. Um crescimento muito grande em pesquisa e desenvolvimento, agregando valor ao produto, e o surgimento de novas tecnologias, como a robótica, onde o Japão domina essa tecnologia, mais de 80% dos robôs são produzidos no Japão, a informática, onde os Estados Unidos, Japão, Coreia, Inglaterra possuem uma participação muito importante dentro desse contexto,
a nanotecnologia, a microtecnologia, as telecomunicações, a biotecnologia e a grande evolução nos meios de transporte. Vamos abordar agora as anomalias de mercado. Anomalias de mercado são, na verdade, problemas existentes dentro de um contexto econômico que impede a livre concorrência e o comércio justo. Por isso são chamadas de anomalias. Existe alguma coisa anormal dentro do mercado. Como, por exemplo, a formação de cartéis. O cartel é um acordo implícito ou explícito na combinação de preços na tentativa de eliminar a concorrência. Empresas combinam o preço a ser praticado, eliminando assim a concorrência. Foi muito utilizado durante a segunda Revolução Industrial na construção dos grandes monopólios e oligopólios. Aqui no Distrito Federal nós temos um exemplo muito nítido do processo de cartelização que ocorreu com os postos de gasolina no Distrito Federal, onde existia uma combinação de preços entre as principais redes de distribuição de gasolina no Distrito Federal, praticando assim o mesmo preço em todos os postos, eliminando a concorrência. O Ministério Público e a Justiça Federal, por meio de uma operação chamada Dubai, conseguiu caracterizar a formação do cartel no Distrito Federal. Outra anomalia é o dumping. O dumping é quando uma empresa comercializa os seus produtos abaixo do preço de mercado, na tentativa de prejudicar e eliminar a concorrência. O dumping comercial é muito praticado entre as grandes empresas para derrubar as pequenas empresas, onde elas estabelecem um valor abaixo do preço de custo, tendo durante um tempo prejuízo, porém ao eliminar a concorrência ela domina o mercado. Trust. O trust é também uma anomalia de mercado. Consiste na fusão de várias empresas com o intuito de dominar a oferta de um produto ou a etapa de produção desse produto. Um exemplo de trust é a Ambev, a Skol, a Antártica e a Brahma. Existem o trust horizontal e vertical. O trust horizontal são empresas de um mesmo ramo. Como exemplo aqui, a Ambev. A Skol, Poema, Antártica e Brahma são empresas de cerveja, são cervejarias. Então você tem ali um trust horizontal. E o trust vertical, são empresas que dominam toda a cadeia produtiva. Aí você já tem empresas de setores e ramos diferentes. Holds consiste no quê? Diferentes companhias dominadas e criadas para administrar outras empresas. Então você tem um exemplo muito legal que é o Grupo Silvio Santos. Silvio Santos, um grande empresário, dono do SBT, que é o Sistema Brasileiro de Televisão, dono do Baú, dono do Banco Pan-Americano, dono de uma série de emissoras e rádios e jornais pelo Brasil, dono de Jequiti. Então, o que acontece? Imagina como que esse empresário ele vai conseguir administrar todas essas empresas de uma vez só. São empresas gigantescas, são grandes corporações. Então, ele cria uma empresa, que foi criada, então, o Grupo Silvio Santos, que é uma hold, e essa hold ela vai controlar as ações das outras empresas. Ela vai ter um controle acionário dessas empresas. A hold ela vai administrar outras empresas. Aqui nós temos algumas imagens mostrando as anomalias de mercado. Uma hold que é a Unilever. A Unilever ela controla Ades, Omo, Lux, Helmas, Kibon, Brilhante, Knorr, Comfort. A JBS é uma hold. A JBS ela foi criada justamente para administrar todas essas marcas: Franciscano, Bordon, Bertin, Friboi, Queijo Serra da Canastra, Swift, Maturata, Anglo, Vigor. E a Ambev, que é um trust
horizontal, que você tem a Skol, Boêmia, Antártica e a Brahma, que são empresas que produzem cervejas que estão dentro de um mesmo ramo. São só alguns exemplos de anomalias de mercado. Vamos agora abordar as formas de desemprego, né? A partir desse momento do capitalismo informacional, o capitalismo voltado para o conhecimento, a partir da produção industrial embutida de tecnologia e pesquisa, o desemprego passa a ser uma realidade dentro do contexto econômico, especialmente dos países subdesenvolvidos. Aqui nós vamos estudar duas formas de desemprego, o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. O desemprego estrutural ocorre quando existe a introdução de uma nova tecnologia e essa tecnologia vai substituir a mão de obra humana. Exemplo, os caixas eletrônicos dos bancos, sistemas de pagamento via internet, a mecanização das propriedades rurais. Uma grande semeadeira, colheitadeira, faz o trabalho de 30 funcionários. Vou dar um exemplo aqui do desemprego estrutural. Antigamente você ia aos shoppings, né, ia fazer uma compra, fazer alguma coisa. Quando você ia pagar o estacionamento, tinha ali uma pessoa, um guichê, uma pessoa para receber o seu ticket e devolver o troco. Hoje em dia você vai aos shoppings, supermercados, esse serviço agora é prestado por um totem, onde você aperta um botão, sai o ticket, depois você passa o cartão e paga, e não tem mais esse funcionário. Em alguns países onde a tecnologia é mais desenvolvida, já não existe, por exemplo, o frentista, que é aquele cara que abastece o seu carro. Eles têm um sistema de pagamento onde você entra dentro do caixa, do snack shop, da loja de conveniência, faz o pagamento e ele libera o valor na bomba, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Então esse é o desemprego estrutural. É quando você tem a introdução de uma nova tecnologia, é a tecnologia substituindo o trabalho do homem. E o desemprego conjuntural ocorre em períodos de graves crises econômicas, também chamado de desemprego cíclico. Acompanha os altos e baixos da economia em situações temporárias, como, por exemplo, a crise de 1929, a crise de 2008.